Vamos dar início à aula de História, as profissões no passado. Vamos ver aí um relato de Regina sobre a profissão dos pais dela, na década de 1960. O que ela disse? Eles tiveram um trabalho de mascate. Quem conhece o trabalho de mascate? Ninguém. Pois se vocês observarem lá embaixo, tem assim, mascate. É o vendedor que visitava as casas, as residências, né? Para oferecer produtos diversos. Não vou longe, olha, meu avô, ele fazia isso, ele vinha para Teresina, comprava os tecidos, que ele chamava até de fazenda. Comprava os tecidos, lindo, coisa mais linda. Muitos tecidos chegavam no interior, ele saía com a sacolinha, com a bolsinha dele, vendendo os produtos nas casas das pessoas. E aí ele tinha um registrozinho, ele fazia um registro, né? Anotava no caderninho dele, tudo as pessoas que tinham comprado e o dia de voltar para pegar o dinheiro. Sim, aí era o chamado, ele era um mascate, era um vendedor que visitava residências, né, para oferecer produtos diversos. Não era só corte, não. Meu avô vendia sabonete, que eu me lembro isso. Vendia tecido, né? Bonito, cada tecido bonito. Vendia sabonete, essas coisas assim, né? Então, o relato de Regina fala o seguinte. Eles tiveram um trabalho de mascate, saíam carregando sacola e batendo de porta em porta e vendendo. Começaram a vir para o Bom Retiro para comprar mercadoria, mas sem dinheiro, olha, eles iam comprar com a cara e a coragem. Tinha um tipo de caderneta em que o freguês marcava o dia que ele ia pegar. Ele ia pagar, né? Ou seja, ele pegava, olha, gente, para você entender, ele pegava os tecidos, ele pegava as mercadorias, né? Fiado. E aí marcava o dia dele vir pagar. Anotava lá, né? O dono do estabelecimento anotava e eles sabiam o dia que eles iam pagar. Todo dia 5 do mês a gente ia lá e recebia. E eles pagavam, né, as compras que eles faziam para revender. Então, era o mascate que fazia esse tipo de trabalho. Saíam para vender suas mercadorias. Muitas profissões, pessoal, que conhecemos atualmente existem há muitos anos, mas algumas profissões mudaram bastante ou até deixaram de existir. Os pais de Regina, por exemplo, eram mascates, naquela época eram mascates que percorriam as ruas dos bairros vendendo produtos variados. Hoje em dia, porém, quase não existe mais mascate. Grande parte das pessoas que precisam de algum produto vai às lojas para comprar. Só que ainda existe, né? Quem na sua casa não passa vendedor, gente? Aqui no Promorá mesmo, na casa da minha mãe, passa vendedores vendendo redes, tapetes, ali são os mascates. Pessoas que saem de casa em casa. Então, existe ainda, né? Os mascates ainda existem. E aí eles têm também um papelzinho, uma fichinha para ele anotar o nome, né, da pessoa, o endereço e tudo, e o dia da volta para cobrar, para receber o pagamento da mercadoria. Então, é uma profissão lá de 1960, mas que hoje, mesmo raro, mas ainda existe. E muito, né? Um desses bairros mais simples existe, sim, muito. Aí vem os trabalhadores mais alguns exemplos de trabalhadores de outras épocas. As telefonistas, pessoal. Antigamente, pessoal, a telefonista, ela tinha assim uma cabinezinha nas cidades. E aí a telefonista recebia a ligação e aí sabia que alguém ia ligar para... Aí ela ia na casa da pessoa dizer que alguém ia ligar tal hora para... Aí a pessoa vinha para ficar esperando a ligação. Entendeu? Aí a telefonista atendia na central telefônica e passava as ligações, né, aos destinatários. A pessoa vai e atendia. Ah, minha mãe fez isso aí muito. Aí também outras antigas, fotógrafos, que antigamente, né, esse tipo de máquinas aí, ficava na rua para oferecer seu serviço. Era esse tipo aí, não sei se vocês já assistiram novelas antigas com esse tipo de máquina de tirar fotos antigamente, que era retrato, né, chamado, não era, né, foto, que agora passou a ser chamado foto, mas antes era retrato.
Também tínhamos o quê? Vendedores de leite, né? Que a gente comprava o leite fresquinho todo dia. O vendedor ia nas manhãs, era de costume, eles passavam nas casas das pessoas, que eram chamados vendedores de leite, né? Para vender o seu leite, né? Fresquinho, fresquinho. Também tinha os acendedores de lampião, que eu já falei sobre isso em aulas, que eles eram responsáveis pela iluminação pública, que antigamente eles, no fim da tarde, eles eram com que vinham e acendiam os lampiões. E daí, olha só a diferença. Existe isso mais hoje? Não. Elas acendem por si só, eles ligam na central, né, as energias, e pronto, não tem mais acendedores de lampião. Datilógrafos. Quando surgiram as primeiras máquinas de escrever, né? Muitas pessoas eram contratadas para fazer a digitação de documento. Era a máquina de datilografia. Eu ainda fiz curso de datilografia. Eu tenho diploma de curso de datilografia. Temos também lavradores, que trabalhavam na lavoura, né? Quando não havia tratores nem colheiteiras, quem fazia esse trabalho eram os lavradores lá no campo. Sim, com o auxílio de animais. Outra profissão antigamente era os atores, que eram chamadas rádios novelas, eram transmitidas pelo rádio. Tem uma novela que está passando agora, que tem uma atriz que ela assiste as telenovelas pelo rádio, que antigamente era pelo rádio. Não havia gravações e por isso os atores, eles tinham de interpretar histórias que eram transmitidas no rádio, ao vivo, entendeu? Aquela coisa ao vivo, eles tinham que fazer todas aquelas encenações todas para que no rádio a gente escutasse entendesse toda aquela entonação, toda aquela coisa. Era muito legal. E os ferroviários também era outra profissão, outros dos trabalhadores, quando não havia tratores, né? Os ferroviários, aliás, trabalhavam para deixar o transporte mais seguro e confiável. Eram os ferroviários, eles faziam a manutenção dos trilhos, por exemplo. Era uma tarefa fundamental para que acontecesse tudo confiavelmente e seguro, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês, as profissões de antigamente, né? Eu até vou deixar uma pesquisa que você vai pesquisar para mim uma profissão do passado, que não existe mais, né? E uma que era do passado e que ainda existe até hoje, tá bom? Então, essa pesquisa aí, mais uma atividade do livro. Tchau, meus amores. Feliz Dia do Estudante!